Pessoal, boa tarde. Vamos lá. Nosso desafio agora à tarde é refletir um pouquinho sobre liderança missional, o que é ser um líder missional. E nosso foco em algum momento vai ser mais falar aí da figura pastoral, tá bom? Então a gente vai abordar uns conceitos introdutórios e amanhã nós vamos relacionar a liderança missional com a revitalização de igrejas. Então, eu queria começar dizendo que em Gênesis 1, de 1 a 11, nós percebemos Deus em relacionamento com toda a humanidade. E em Gênesis 12, a partir do chamado de Abraão, Deus em relacionamento com toda a humanidade a partir de um povo específico, de uma referência, de um modelo. Né? E Abraão, então, é escolhido para ser uma bênção para todos os povos. Nós percebemos que Deus escolhe Abraão para que ele pudesse ser modelo, o povo de Israel viesse a ser modelo para todos os povos da terra. Gênesis 12, de 1 a 3, olha o que nos diz. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então o conceito que está aqui, essa é uma reflexão do Ricardo Agreste, que ele diz que Deus abençoa Abraão, Deus abençoa a família de Abraão para que todos os povos da terra pudessem ser abençoados a partir desse povo que é modelo, que é exemplo e que é referência, né? E essa é a razão do povo de Deus na história, abençoar as pessoas. Nós somos abençoados para ser bênção, né, numa atitude. E existe aqui dois princípios importantes nesse texto, que a escolha de Abraão representa o mover intencional e gracioso de Deus. Por quê? Abraão era de um outro povo, de uma cultura diferente, na Mesopotâmia. E Deus escolhe ele de forma graciosa e intencional. Alguém que não tinha perspectiva, que não tinha feito nada para merecer esse chamado. Mas Deus escolhe ele de forma graciosa, e a partir dele, Deus começa um relacionamento com Abraão, tanto que ele é chamado de o pai da fé, para que esse relacionamento de Abraão com Deus pudesse ser modelo. E de tal maneira Deus abençoou Abraão, para que ele pudesse abençoar os outros. E nós recebemos essa herança, esse legado de continuar, nós somos abençoados por Deus e somos chamados para ser bênção para as pessoas também, para ser bênção no mundo. Isso aqui, segundo o Ricardo Agreste, é a essência, é o DNA da igreja missional. E a escolha coloquei abração aqui, mas de Abraão tem um propósito específico e explícito, ser bênção para todos os povos da terra. E olha só, em Gênesis 12, o povo modelo era o povo de Israel. Em Gênesis 12, o modelo era Israel. A partir de Atos 1:8, com o comissionamento da igreja, a igreja agora, a partir de em Atos 1:8 a igreja tem ali a promessa, e a partir de Atos 2 agora, o que era papel do povo de Israel, acontece por meio da igreja. Agora a igreja é chamada para ser abençoada e ser bênção para todas as nações da terra. Né? Então aqui, e aí o Gálatas 3,14 vai dizer, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Deu para entender aqui, gente, a questão de que aquilo que Deus começou através da vida de Abraão, e através de um povo, de uma família, Deus agora continua por meio da igreja. Então a igreja é chamada para ser bênção para todas as nações da terra. E aí Atos 1:8 tem alguns princípios aqui, mas receberão poder, que representa capacitação, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, intencionalidade, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, mobilidade. Então Deus capacita a sua igreja, Deus usa a sua igreja de forma intencional e Deus movimenta a sua igreja para que ela seja uma bênção no mundo. Então isso aqui tem tudo a ver com o ir de fazer discípulos, que eu vou indo, eu vou me mobilizando, eu vou andando e por onde eu passo, por onde a igreja passa, ela é bênção.
né? No Antigo Testamento, nós percebemos que o povo de Israel esperava acolher os povos e abençoá-los através da convivência. Então, no Antigo Testamento, a ênfase é que os povos viriam para Israel e eles seriam abençoados vivendo como o povo de Deus. E no Novo Testamento, a igreja vai aos povos. Então, aqui acontece a saída da igreja. E as duas ênfases são importantes. A ênfase do novo não substitui a que é do antigo. Então, a partir disso, a gente deve viver missionariamente, que é a ênfase do Antigo Testamento, mas também a gente deve ir missionariamente. E o instrumento de Deus para que isso aconteça é o discipulado. E discipulado não é ensinar as pessoas a fazer o que Deus quer, mas relacionar-se com elas até que elas sejam o que Deus quer que elas sejam, até que elas sejam o que Deus chamou elas para ser. Beleza até aqui, gente? Então, o conceito de igreja missional é justamente uma igreja que entende que foi chamada por Deus para ser bênção, para abençoar pessoas, para viver de tal maneira que elas possam viver essa vida numa ótica do Evangelho e que possam participar daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Existe um risco da igreja partir para qualquer extremo e ela se distanciar do Evangelho, porque o Evangelho é integral, ele atinge todas, somente o Evangelho é integral. Os extremos sempre vão pegar o Evangelho em parte, e são perigosos. A igreja missional é aquela igreja que busca, a partir da ênfase no Evangelho, alcançar o ser humano como um todo, ok? E aí, gente, um dos grandes desafios da igreja missional é a contextualização. Então perceba que quando a igreja nasceu em Jerusalém, em Judeia, eles estavam aqui dentro da cultura judaica. Quando foi para Samaria, confins da terra, aqui eles tiveram que enfrentar a cultura helenista. E aqui você tem a barreira cultural no meio, e o grande desafio é contextualizar essa mensagem nesse novo contexto. Então, o Timothy Keller, que trabalha bastante isso, diz o seguinte: contextualização não é dar às pessoas o que elas querem, mas sim dar as respostas de Deus, as quais elas podem não querer, para perguntas que elas estão fazendo de uma forma que elas podem compreender. Então, um dos maiores desafios da liderança do nosso tempo hoje é contextualizar o Evangelho. E contextualizar não é apenas adaptar o Evangelho, mas é transmiti-lo a partir de uma maneira que aquela pessoa que está em determinado lugar vai conseguir entender na realidade dela aquilo que ela está falando. Gente, nós convivemos no Brasil, e o Brasil tem várias culturas. Eu fui lá para o interior do Mato Grosso do Sul, e tem muitas coisas que para comunicar naquela cultura é diferente da onde eu vim. Eu fiquei 3 anos trabalhando na igreja em Valinhos, e quando fui para lá, o mesmo evangelho tem que ser comunicado de uma maneira diferente, porque o hábito, a rotina, a vida das pessoas funciona de um outro jeito, né? E eu só vou contar uma história dessa questão do contexto, para você como que é importante você saber isso. Eu estou numa região rural, e nós trabalhamos em algumas fazendas. Esses dias, depois de 8 anos lá, eu fui numa fazenda, e quando eu cheguei, umas meninas vieram, e elas me cumprimentavam. Quem já viu aquela brincadeira passa-anel? Já viram? E elas me cumprimentaram como se fosse aquilo. E eu falei: olha, eu conheço essa brincadeira aí, é passa-anel, não é? E as 3 vieram, me cumprimentaram, passa-anel. Na hora de eu ir embora, o irmão que me levou na fazenda falou assim: pastor, não era passa-anel. Elas estavam pedindo bênção. Entendeu? Elas estavam pedindo bênção. O senhor, como autoridade, foi aí, elas pedem bênção desse jeito. E há 8 anos eu não sabia que isso era bênção. Eu brinquei, né? É passa-anel, meninas. Então, existem muitas diferenças na forma de comunicar.
Então, nós podemos pegar o mesmo evangelho e comunicar. Você sabe que a história da igreja do Timothy Keller, ele tá numa das maiores cidades do mundo, e ele contextualizou o evangelho. E a cidade dele é um dos lugares com pouquíssimas igrejas evangélicas. E a igreja dele floresceu. Em grande parte, ele diz que isso está ligado à contextualização, ao jeito dele se vestir, ao estilo de música que ele usa na igreja, à forma de anunciar o evangelho. Então, geralmente, às vezes pastores e pastoras, eles têm uma clareza do evangelho, mas às vezes a coisa não vai porque a gente não sabe comunicar para aquele lugar onde nós estamos inseridos. E o Timothy Keller vai dizer, esse é o maior desafio da igreja hoje. Esse é o maior desafio da igreja hoje, a contextualização do evangelho. E aí, quando a gente não sabe fazer isso, a gente começa a arrumar as atividades, as outras coisas, para ocupar o tempo da igreja. E ele vai dizer, nós precisamos refletir sobre a capacidade que nós temos da contextualização. Esse é o maior desafio do líder contemporâneo hoje, né? A gente está falando aqui de liderança missional, é muito diferente o jeito como você contextualiza o evangelho numa cidade como essa, São Paulo, do jeito que você contextualiza lá na minha cidade, que nem serviço de ônibus urbano tem. Entendeu? Onde a rotina das pessoas está voltada para outra coisa, as aspirações e tudo mais. Tá? Pessoal, beleza até aqui então o conceito de igreja missional e essa questão da contextualização? Há vários anos você percebe, se refletiu muito sobre a igreja, que quando as grandes cidades, quando o processo de urbanização começa a acontecer em grande escala no Brasil, e hoje o nosso país a maior parte é urbanizado, a proposta da igreja do interior não atende à demanda da grande cidade. E nós temos, às vezes, igrejas que querem ser igreja como interior na grande cidade, e elas não conseguem avançar. E você vê igrejas mais contemporâneas que conseguem contextualizar essa mensagem. Isso tem a ver com o horário do culto, isso tem a ver com algumas formas, isso tem a ver com várias coisas, e às vezes essa proposta que vem do interior para a cidade grande, com o mesmo modelo, não consegue ter sucesso. Faz sentido para vocês veem isso? Por exemplo, numa grande cidade, lá na minha cidade, o pessoal vai de manhã à noite na igreja. Mas tem algumas cidades que não dá para a pessoa ir 2 vezes por dia na igreja, né? Eu conheci uma igreja agora que o curso de Fundamentos da Fé é totalmente online, porque eles estão numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes e as pessoas não têm. Então, elas fazem as aulas ali pela internet e depois vão para um encontro de um fim de semana para alinhar tudo. Então, quando a gente consegue contextualizar, adaptar, pensar esse tempo, a gente consegue ter sucesso, né? E aí vamos juntar um pouquinho o conceito da liderança aqui. Uma definição aqui, gente, essa definição é do John Maxwell. A liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então, o John Maxwell vai dizer que liderança é uma habilidade que pode ser aprendida. Então, tem só uma definição, pode ser que existem pastores que têm um carisma que facilita o exercício da liderança. Mas nem sempre o fato de uma pessoa ter um bom carisma quer dizer que ele é um bom líder. Entendeu? E pessoas que não têm uma liderança tão forte podem aprender a desenvolver, porque essa habilidade pode ser aprendida, a habilidade de liderar. E essa habilidade visa influenciar pessoas, mobilizar pessoas para ação, para trabalharem com paixão. Se eu fosse atualizar essa frase, eu colocaria trabalhar com paixão, por objetivos identificados, para o bem comum, para o bem de todos, né? Então, talvez uma das maiores necessidades hoje na vida da igreja é trabalhar a habilidade dos pastores em liderar. Tem pastores e pastoras que têm muita fragilidade na sua liderança. Às vezes são bons, pregam bem, visitam, cuidam, mas não conseguem mobilizar
pessoas para trabalhar ou não conseguem ter clareza naquilo que estão falando. E aí, conforme eu falei de manhã, duas dinâmicas essenciais da liderança. Construir relacionamentos enquanto se desenvolve tarefas. Então, todo bom líder, ele vai não apenas fazer as coisas com a sua equipe, mas ele vai aperfeiçoar o relacionamento com essa equipe. Principalmente na igreja, gente, que é uma família. A igreja ela deve crescer no ambiente da família. Então, na igreja, que coisa maravilhosa é nós vermos pessoas envelhecendo juntas na igreja, trabalhando para Jesus, é ou não é? Mas para isso você não pode só executar tarefa, você tem que aperfeiçoar o relacionamento. Então essas duas dinâmicas devem potencializar o exercício de todo líder, de toda líder. Você vai ficando mais amigo, você vai se comprometendo, você vai acompanhando as pessoas nos seus momentos bons e ruins, e você também vai construindo coisas. Talvez uma pergunta que nos ajudaria aqui, principalmente quem está no ministério, é olhar para trás e perguntar quem está com você desde o início e o que você já fez junto com essa pessoa. Eu tenho uma equipe de líderes que a gente já caminha junto há alguns anos na igreja local, e todo ano a gente senta, né, para celebrar, às vezes em retiros só para comunhão com os filhos, as famílias, e às vezes para a gente se avaliar e ver o que está construindo, né? O que a gente está fazendo. Porque a gente cai no risco, às vezes, de ser tão amigo que a gente não está fazendo nada. Ou às vezes a gente faz muito e não é amigo. Então nós entendemos que a vontade de Deus é que a gente construa as coisas para Ele, enquanto a gente vai ficando mais perto uns dos outros. Atitudes importantes no exercício da liderança. Quais são aquelas ações, aquelas atitudes, ou aqueles elementos que o líder ou a líder precisa ter e se dedicar bastante? Primeira coisa, todo líder precisa dedicar um tempo pensando na sua visão. O que Deus chamou você para fazer e para construir. O líder sem visão, ele tem a tendência de se perder no meio de um monte de coisa. Qual é a visão? E aí, mais uma vez, amanhã nós vamos explorar mais a questão do mentor, mas aí, às vezes, alguém de fora para nos ajudar a perguntar, o que Deus está te chamando para fazer? Clareia aqui para mim. Qual é a visão de Deus? O que você foi chamado para fazer nesse tempo? Então, o líder precisa ter claro, né? Eu tenho, há alguns anos já, eu tenho trabalhado especificamente, qual é o meu papel, qual é o meu limite? Porque Deus não me chamou para fazer tudo, Deus não chamou nenhum de nós para fazer tudo. Então, o que Deus quer de mim especificamente, nesse tempo? E aí, às vezes, para eu ter a visão, eu preciso ouvir Deus através de pessoas de Deus, né? Você sabe que existe uma disciplina espiritual que chama orientação. E qual é a disciplina espiritual da orientação? O Richard Foster diz que é você permitir que pessoas de Deus te ajudem a discernir o que Deus tem para a sua vida. Pessoas que conhecem a tua história, pessoas que conhecem a tua vocação e possam te ajudar a clarear isso tudo. Então, visão, todo líder precisa ter uma visão clara daquilo que Deus. E a visão, aí a importância do tempo devocional, da vida devocional que não esteja deficitária, para que você clareie isso. Pessoal, quando a gente vai trabalhar a revitalização de igreja, uma das coisas que a gente percebe que geralmente não tem é visão clara. Igrejas precisam de revitalização, um dos motivos é que a visão não está clara. Não está clara. Bota no papel aí, a pessoa não sabe. Ou vamos perguntar para os líderes, né? Para que a tua igreja existe? Eles não sabem dizer. Alguém tinha uma pergunta lá atrás? Voltando um pouco no que o senhor estava falando ali, como que a gente consegue lidar com uma cultura crescente nas igrejas hoje, que todo mundo nasceu para liderar? Como é que a gente trabalha isso? Realmente todo mundo nasceu para liderar? Todo mundo pode aprender essa habilidade de liderar? E como é que a gente lida com uma pessoa que vem com essa cabeça para a nossa igreja, que quer chegar assim já, né, fazendo as coisas? Como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho que aí são duas coisas, né, Marcos? Primeiro, todo mundo pode aprender a liderar, uns com mais facilidade, outros com menos. Agora, o fato de eu ter a capacidade de liderar não quer dizer que eu tenho que fazer, e não quer dizer, e existe um momento também, entendeu? Então, apesar de
apesar de se estabelecer isso, e nem todo mundo foi chamado para liderar a mesma coisa. Então, acho que dá para caminhar sem problema com essa ênfase, né? É que a gente costuma dizer assim, todo bom líder, primeiro ele tem que ser liderado, né? Ele tem que ser liderado. Então, aí cada igreja local tem que estabelecer processos para chegar nesse nível e ir trabalhando. Claro que quando uma igreja cresce, eu tenho dito o seguinte, alguém aqui é eletricista, gente? Alguém aqui já mexeu com eletricidade? Já mexeu? Se você junta muita energia num lugar, o que acontece? Esquenta, dá sobrecarga. Então, o que eu tenho aprendido nos últimos anos é que igrejas que crescem precisam enviar líderes para novas frentes, senão acumula, e aí dá problema. E geralmente quem tem que ser enviado são os melhores. Os melhores líderes devem estar nas frentes missionárias. Entendeu? Então é isso que nós defendemos. Qual é a experiência de paciência com esse bom líder que foi enviado, que está sendo enviado, o tempo dele chegar, ter aquela necessidade de dialogar com a sociedade, conhecer um pouco a realidade cultural, porque 2 anos não dá, 3 anos não dá para conhecer uma cidade 100 mil habitantes, né? Então vamos ser bem realistas, não dá. Seriam uns 5 anos. Qual que é a experiência de vocês, a partir de Piracicaba, Valinhos e Presidente Prudente, em termos de paciência e aguardar o tempo dos frutos? Assim, eu acho que cada... Ou nós estamos tacando fogo na figueira. Compreende o que eu falo? Eu acredito que assim, olha, eu tenho muita dificuldade de trabalhar um padrão para todo mundo, porque eu acho que o organismo, a partir de cada... Isso. Eu acho que cada organismo, eu acho que nós temos que ter esse discernimento de entender que nós temos que juntar a pessoa que está indo do lugar e ter essa informação. Então, isso vai muito do lugar, vai muito da pessoa. Existem realidades que é um tempo, existem realidades que é outro tempo. Eu não quero... Porque a igreja é um organismo, ok? Eu parto desse pressuposto. Então, por mais que a gente trabalhe aí projeção aí de 3 anos para ele se enculturar, 5, até 5 para ter uma autonomia, a gente tenta trabalhar a paciência no sentido de deixar a pessoa chegar. Eu acho que de 3 a 5 anos é um tempo bom. Tá? De 3. Mas eu não quero usar... 3 a 5. Mas sempre assim, nós não podemos colocar todo mundo, não podemos estabelecer um padrão, porque cada realidade é uma realidade, cada obreiro é um obreiro, entendeu? Então a gente tenta mais ou menos ter uma média, porém deixando a pessoa trabalhar a partir do tempo dela. A coisa mais importante aí, dentro da sua fala, é o que a gente chama de supervisão. E supervisão é o cuidado integral do obreiro e a supervisão ministerial. Eu acho que esses 2 elementos que aí eu vou falar mais amanhã, na área do cuidado, é que vão garantir isso. Tá? Quem mais ia perguntar, gente? Tinha... Não? Então vamos tocar o barco. Pessoal, uma outra coisa. Além da visão, essa visão tem que ser traduzida num plano de ação, num planejamento ministerial, num projeto escrito. Então é responsabilidade do líder comunicar o que está na cabeça dele, no coração dele, aqui num documento. E, gente, lidando com parcerias missionárias, o que eu percebo é que não falta dinheiro, falta bons projetos escritos. Falta bons projetos escritos. Então, tem igrejas que querem investir, mas não tem clareza. Às vezes as pessoas não têm clareza. E nós precisamos fortalecer uma cultura de prestação de contas. Prestação de contas. Precisa se prestar contas. Então, precisa ter o plano de ação escrito, isso é responsabilidade do líder. Atualizar esse plano constantemente e prestar conta, principalmente quando se envolve parcerias. Tá? Uma outra coisa aqui. Quando o líder define sua visão, define o roteiro de trabalho, é importante levantar a equipe. E o que vai definir o perfil da equipe que eu preciso, gente? É a visão e o plano de ação. A partir dessa visão que Deus nos dá, que nós entendemos que é Deus que está dando,
E a partir do plano de ação, quem são as pessoas estratégicas e certas que eu preciso ter ao meu lado para fazer isso acontecer? Então você percebe que quando Moisés foi levar o povo pelo deserto, ele chamou o Robabe lá, que era o cara que conhecia os caminhos do deserto. Né? Quando ele desceu do monte com a visão da tenda sagrada, ele chamou lá os artífices que sabiam fazer. Então, às vezes nós temos pastores que são muito bons, mas não tem as pessoas certas ao seu lado. E aí no conceito da plantação de igreja, amanhã nós vamos falar de grupo base. O que é um grupo base? É um grupo que vai ser o apoio, que vai fazer a igreja dar certo. Então, você precisa montar uma equipe. Como Jesus também montou uma equipe aí ao longo dos 3 anos que esteve aqui. Mas não adianta também só montar a equipe. Faz-se necessário treinar essa equipe, ou seja, dar as ferramentas certas para que essas pessoas venham trabalhar. É por isso que na plantação de igreja, nós falamos aí que é necessário 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos em alguns casos, só de alinhamento. Por isso que muitos defendem que você não precisa se preocupar com a estrutura, mas alinhe o seu grupo, treine eles para que depois as coisas venham acontecer. Dê as ferramentas corretas. Tá? Deu as ferramentas corretas, alinha. O que é alinhar? Alinhamento é um processo que deve acontecer o tempo todo, com liderança. E o que é o alinhamento? É eu redescobrir o tempo todo quem eu sou e o que eu devo fazer. Então, quer ver uma coisa? Nós precisamos alinhar as emoções. Quem é líder precisa alinhar as emoções da sua equipe. Como é que nós estamos? Tem alguma coisa mal resolvida? Porque se você não resolver lá na frente, pode dar. Existe uma frase que diz que todo sentimento que não é tratado, cresce. Todo sentimento que não é tratado, cresce. Então, quem é pastor, pastora, sabe que aquelas coisas que a gente fala assim, não, vamos deixar para frente. Lá na frente isso vem e vem pior. Então, o alinhamento, ele precisa acontecer no nível do coração, ele precisa acontecer no nível de agenda, tem que abrir agenda com os líderes, o que nós temos que fazer, vamos olhar para o próximo trimestre, onde que todo mundo tem que estar, onde que você pode ter flexibilidade, cada um pode cuidar da sua área, onde que vai estar um ao outro. Né? Então, alinhamento de princípios, que é a questão do discipulado com os líderes, o que fundamenta as nossas ações. Então, o líder é necessário que ele alinhe a equipe que ele tem o tempo todo. Uma equipe desalinhada é pressão na certa, é clima tenso na certa, é problema na certa. Trabalhar com a equipe desalinhada, gente, desgasta muita energia emocional de pastor e pastora. Se você gasta tempo alinhando, você vai ver que a cultura, o ambiente vai estar melhor para trabalhar. Além disso, líderes missionais precisam ter aprender a mentorear sua liderança. Né? E aqui a mentoria é justamente você ajudar a pessoa a focar dentro daquilo que Deus chamou ela para fazer. A mentoria é justamente você sentar com os seus líderes e perguntar como que ele está nesse rumo, nessa rota. Amanhã nós vamos abordar mais, não vou entrar muito aqui, mas mentorear é ajudar a pessoa a crescer dentro da sua área, da área que Deus colocou ela. Só fazendo uma diferença, se o discipulado trabalha o caráter e os fundamentos da fé, a mentoria vai trabalhar mais especificamente a vocação. Tá? E por fim, gente, é papel do líder avaliar. É importante que o líder avalie o seu papel como líder constantemente e promova espaços de reflexão com a equipe. A avaliação não precisa nem ser formal, mas ela pode ser assim, olha, o que você achou, como é que foi, quais foram os pontos bons do que você fez, quais foram os pontos ruins. E aí, se a gente cria uma cultura de avaliação, e a avaliação não é para nos ajudar a crescer, igrejas que têm uma cultura de avaliação, sem crise, gente, elas avançam mais rápido. Elas avançam mais rápido. Achei legal essa colocação, você está seguindo a linha, né? Assim, interessante, muito, muito útil para a gente. Mas, do jeito que você está colocando ali, está assim, o pastor está lá na igreja, ele está colocando e está tudo acontecendo, né?
como não caberia ali os descontentes ou os que não vão, como tratar ali com... Porque você chega na igreja, você está lá, visão, plano, tudo. Alinhar a liderança, mas você sabe que às vezes você está na igreja, ou chega numa igreja, você vai chegar na igreja, o cara sai daqui, vai chegar lá, tal. E aí, tem os descontentes, tem aquele que não aceita, que não compreende, que não entende. Você já viveu essa experiência? Como trabalhar isso de tal forma que você não perca a visão e nem perca a sua Legal, ótima saúde? Pergunta. Eu acho que assim, a pergunta dele é porque às vezes pode parecer muito ideal isso aqui. Sim. Pessoal, isso aqui, a ideia disso aqui é numa igreja com problema, em que nem todo mundo concorda. Então, nós partimos do pressuposto de que sempre haverão pessoas que não vão seguir 100%, ou não vão querer. E aí, enquanto pastor, eu preciso ser emocionalmente maduro para respeitar o outro. Entendeu? Agora, o fato de eu respeitar o outro e de lidar com o momento dele ou com a decisão dele, não pode me impedir de fazer o que eu preciso fazer. E aí, alguém de fora... Porque o grande problema aqui é o pastor virar refém da alma dele. Da impressão, aquela expectativa de que vai ser 100%, que todo mundo vai... Não. Por isso que alguém de fora me ajuda a me libertar de mim mesmo, das minhas expectativas, né? Eu me lembro que no primeiro ano, quando eu cheguei na igreja, que onde aconteceu mais isso, eu tinha alguém que eu ligava, ele falava, Paulo, olha, isso acontece assim mesmo, é natural. E eu acredito que o pastor ele deve cuidar de todo, porque o rebanho não é nosso, é de Deus, a gente é apenas o empregado. E eu devo cuidar de quem está no plano, quem não está no plano, eu tenho que cuidar de todo mundo. Agora, é natural que eu também preciso estabelecer um processo, e esse processo a gente tenta usar mecanismos para que o máximo de pessoas possível, se não todo, consigam pelo menos assimilar. Nós acreditamos que pelo menos a liderança da igreja precisa estar alinhada. E se isso não começa agora, tem que ser feito um trabalho para que em alguns anos, e no processo de revitalização, como eu falei de manhã, é muito mais longo que a plantação, às vezes 7, alguns dizem até 12 anos, para fazer esse processo de alinhamento. Nesse caso, pode chegar um momento assim que o pastor ou a pastora... porque vai ter um momento que pode acontecer do rompimento mesmo, né? A intransigência, ou seja, a pessoa ela é intransigente, ou elas são intransigentes, e ter que romper, né? A liderança, alguém acaba rompendo. Como é que você trataria com isso? Você já tratou? Conhece alguém que já tratou? Como é que seria? Você fala com rompimento com a liderança? Não, alguém da liderança rompe, entende? Rompe com a liderança com todo e acaba saindo da comunidade de fé, ou fica ali, né, minando a deslealdade. Você já vivenciou essa experiência? Já aconselhou alguém? Como é que a gente trabalharia isso? Eu acredito que nós estamos sujeitos a isso, porque nós somos uma igreja real e não ideal. Uhum. Então, nós somos uma igreja real e não ideal, então, tudo isso pode acontecer. Agora, o fato de nós usarmos os meios corretos, os instrumentos corretos, minimiza a incidência disso. Então, isso acontece, nós já temos casos que aconteceu. Porém, não afetou o projeto por causa da integridade. Pessoas podem ser até que não desenvolvam empatia. Porque, infelizmente, um dos motivos também de algumas igrejas não avançar é que a gente é extremamente afetivo e, às vezes, o excesso de afetividade atrapalha, né? Gera um estado de comodismo, aquela zona de conforto. Então, isso tudo acontece, mas eu tenho que ter os instrumentos corretos para que, havendo uma situação dessa, de que alguém não queira, de que, ou às vezes a pessoa permaneça na igreja, ela tem o espaço dela, ela seja respeitada, mas isso não vai afetar o plano que a maioria decidiu, né? Tá? Agora, tem que ter aí entra na habilidade do líder de cuidar, né? Eu me lembro quando eu cheguei e isso aconteceu, eu me lembro que aquelas pessoas tinham mais dificuldade com algumas coisas na mudança, elas que eu visitava mais, cuidava, orava. Por quê? Porque eu entendia que eu precisava respeitar ela e entender ela. E aí, precisa uma dica, nós só diz que a gente consegue entender melhor as pessoas quando a gente conhece a história delas. Entendeu? Então, nós não podemos, antes mesmo, o meu coadjutor, o meu pastor, o Eudes, né, que está fazendo teologia, quando eu cheguei lá em Cacilândia, nossa relação não foi tão agradável, né? Mas com alguns anos, ele virou meu coadjutor,
entendeu? E eu tive que respeitar o tempo dele. Por quê? Porque ele cresceu pensando algumas coisas durante muitos anos. E aí ele falou, pastor, até eu entender, e se eu não tivesse tido a sabedoria de esperar o tempo dele, eu poderia ter perdido ele. E hoje, ele é um líder muito querido. Obrigado. Entendeu? Mas deu para pegar, pessoal, essa ideia da igreja real e ideal? Nós trabalhamos olhando o ideal, mas a gente tem que adaptar isso para a realidade. E a realidade, ela é isso aí. Os conflitos vão haver, as dificuldades vão haver, e a gente precisa administrar isso em nós, tá? Pessoal, 3 tipos de igreja. Aqui, então, existe um livro chamado Igreja Tô Fora. Quando o Ricardo Agreste começou a trabalhar o conceito de igreja missional, e ele montou esse quadro, onde ele trabalha 3 perfis de igreja. A igreja hospital, 3 modelos de igreja, a igreja empresarial e a igreja missional. Então, eu quero falar um pouquinho aqui do perfil de cada um, apresentar aqui esse quadro, e aqui ele vai colocando. Lá na base, a base da igreja hospital é o tradicionalismo, não é a tradição, tá bom? Tradição é algo necessário, importante, fundamental. O tradicionalismo é quando a gente se fecha e não atualiza algumas coisas da tradição. Então, essa igreja hospital, a base dela é isso. A igreja empresarial, a base dela é a sociedade de consumo. Então, nós encontramos pessoas que querem consumir produtos religiosos e vamos criar produtos para elas consumirem. E a igreja missional, a base dela é a natureza da igreja. Aqui na igreja hospital, o pastor é um capelão. O que é um capelão? Ele atende as pessoas, mas sem uma expectativa de crescimento. Ele apenas atende. Na igreja empresarial, o pastor é uma espécie de gerente de atividades religiosas. Ele administra. Nessas igrejas, dificilmente o pastor vai na casa das pessoas. É uma relação mais distante. E aqui na igreja missional, o pastor é um mentor. Ele é aquele que ajuda o membro, o discípulo, a pessoa, o cristão, a encontrar sua vocação e a desenvolver ela. Os membros aqui na igreja hospital são pacientes. Na igreja empresarial, eles são clientes, que querem consumir e você tem que oferecer. E aqui na igreja missional, eles são discípulos. Discípulos aqui para mim é a pessoa que está disposta a amadurecer e a crescer, ok? Tá? O papel do pastor aqui na igreja hospital é consolar os membros. Então ele consola, porque se parte do pressuposto de que eles sempre têm necessidades ou estão fragilizados, tal. Na igreja empresarial é impactar, é o efeito, né? Muita fumaça, luz, efeito especial. Você tem sempre que impactar, fazer drama, tem que inventar alguma coisa nova para o pessoal ficar. E na igreja missional, o papel do pastor é equipar os membros para cumprir o seu ministério. Aqui na igreja missional, o papel do pastor é equipar para que os membros sejam bênção. Na igreja hospital, a relação entre pastor e membro é visita. O pastor vai lá, visita, tal. Na igreja empresarial, a relação do pastor com o membro é lá no culto evento. E na igreja missional, a relação do pastor com o membro é ensino. Quer dizer que o pastor não visita aqui? Claro que visita aqui na igreja missional. Atende, acompanha. Mas tudo com a perspectiva de equipar, de ensinar, de fazer a pessoa crescer. Qual que é a diferença desse aqui para esse aqui? Se chama intencionalidade. Existe uma intencionalidade na relação. Não existe muita intencionalidade nessa relação. Aqui existe muita intencionalidade. Aqui existe intencionalidade, porém nós não concordamos com o propósito dessa intencionalidade. Entendeu? Vamos lá. A visão da cultura é um inimigo aqui para a igreja hospital. Vamos trabalhar aqui. Muitas igrejas nesse perfil são aquelas igrejas que vêm do interior para a cidade grande e querem ser o mesmo modelo lá. E quando chega na cultura de uma grande cidade, tem muita dificuldade de se adaptar, porque a grande cidade funciona diferente, né? A cultura aqui para a igreja empresarial é um aliado, e para a igreja missional a cultura é um perigo e uma oportunidade. Tem coisas na cultura que são boas e tem coisas na cultura que a gente não pode. O evangelho ele desafia toda a cultura.
Então, toda cultura deve ser redimida pelo Evangelho, né? E aí eu tenho que saber o que é bom, o que é ruim e discernir para construir. O estilo musical aqui, século XVIII e XIX, aqui o pop gospel, e aqui é sensível à cultura. Eu falei para vocês que quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, eu estava lá em Valinhos, gente, e na nossa igreja tocava mais o ritmo pop. Eu me lembro que o pessoal dançava hip hop na igreja. E quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, no meu primeiro culto, no momento de louvor, eu não conhecia nenhuma música, só sertanejo gospel. E eu não sabia que tinha moda raiz gospel, tem uma rádio lá que todo dia toca 2 horas, cada banda dupla que eu achei sertaneja lá crente, que eu não sabia. Porque quando o cara quando o cara se converte na fazenda, ele não muda o estilo musical, ele só muda a letra da música. É ou não é? Então, até hoje nós temos irmãos lá, que nós temos cultos em algumas fazendas, que eles tocam lá as músicas sertanejas, em louvor e adoração, e é muito bonito, é muito legal. Por quê? É o estilo, é a cultura do lugar, ok? Então, a igreja missional, ela sabe ler a cultura e aproveitar a cultura como um ponto bom. Eu vou fazer uma menção aqui a um texto bíblico, Atos 19, você pode ler depois em casa. Paulo ele vai para Éfeso e ele tenta por 3 meses pregar na sinagoga, ninguém ouve ele ficou meio entediado com o pessoal. Ele aluga uma sala na escola de Tirano, numa faculdade na época, e por 2 anos ele discipula os moradores da Ásia que vinham para ali. Depois de 2 anos, esses caras voltam para suas casas e são formadas aí as igrejas do Apocalipse. A partir do trabalho dele numa escola ali, numa escola da época, né? O metodismo surge também numa universidade, né? Então perceba que nas grandes cidades hoje, em algumas cidades do Brasil, plantar uma igreja e você ter um prédio é algo extremamente inviável porque é caríssimo. É ou não é? É caríssimo, gente. Terrenos em algumas cidades do Brasil hoje, principalmente nessa época de crise, muitas igrejas tiveram queda em arrecadação. Então, como continuar sendo missional, fazendo a missão? Então, aí a gente tem que adaptar formas, onde a gente vai superar esse momento aí do país e usar a cultura a favor dela. O sucesso aqui, gente, na igreja hospital é o bem-estar. Está todo mundo bem, então está tranquilo. Aqui na igreja empresarial, o sucesso é o número, dinheiro e pessoas. E o número aqui é o máximo de arrecadação possível e o máximo de pessoas possível. E aqui o sucesso na igreja missional é a maturidade dos membros. O que vai definir se nós estamos cumprindo nosso papel ou não? Se as pessoas que estão na igreja, seus membros, se sentem agentes da missão de Deus no mundo. É isso que vai dizer se a igreja está madura ou não. O crescimento, gente, aqui na igreja hospital é biológico. Morre o pai, nasce o filho. Nasce o filho, morre o pai. Famílias, né? Aqui é um inchaço, as pessoas vão lá no evento, mas não vão. Aqui o crescimento é integral. Nós devemos crescer em todas as áreas, né? A reprodução aqui, essa igreja hospital, ela se reproduz num posto de saúde. Então, essa igreja que nasce, ela nasce com todas as características dessa. Na igreja empresarial, é uma franquia. Gente, quer ver um detalhe? As igrejas com forte ênfase aí na teologia da prosperidade, aquele pastor lá da cidade pequena, ele não é conhecido. Porque tudo se refere ao maior, é o modelo de franquia. Existe uma figura principal que se reproduz em vários espaços. E aqui, gente, a reprodução é por multiplicação. Multiplicação de discípulos maduros. A disciplina aqui na igreja hospital é eutanásia. Você disciplinar alguém na igreja hospital é problema. Não mexe com esse pessoa aí, não. Está muito tempo aí e tal. Na igreja empresarial não tem disciplina. Desde que você dê o dinheiro, consuma os produtos, vem do jeito que você quer e fica desse jeito. E aqui na igreja missional, a disciplina tem a ver com restauração. Então,
Pessoas não podem ser disciplinadas para ser punidas, mas para ser restauradas. Então, aqui a disciplina não é um processo que não seja para restaurar pessoas. É um processo onde nós levamos a pessoa a acreditar primeiro nela mesma e recomeçar. Entendeu? É a graça, né, gente? Alguém definiu a graça? A graça é a experiência da segunda chance. Então, na igreja missional, isso aqui. A palavra-chave aqui na igreja hospital é manutenção. Na igreja empresarial é satisfação. E na igreja missional a palavra-chave aqui é missão. Entendeu? Pergunta aqui, gente? Diga. A gente discutindo aqui, quando a gente olha para esse quadro, a gente olha para igrejas hoje e a gente vê essa confusão desses 3 tipos de igreja em uma só. Como a gente consegue transicionar dentro do nosso espectro metodista uma igreja hospital para missional, ou uma igreja empresarial para missional, ou quando tem essas 3 características para a gente transformar, por exemplo, na missional? Muito legal a sua pergunta. Você lembra do... Você estava aqui de manhã? Você lembra do processo de igreja simples? Clareza, movimento, alinhamento, foco. Entendeu? Clareza, movimento, alinhamento, foco. O nosso. É óbvio, Paulo, que todo esquema tende a ser redutivo, né? Reduz a realidade. Mas digamos que a gente buscasse aí uma via média entre a igreja hospital e a missional, uma vez que a empresarial realmente ela não se aproxima nem um pouco, não é condizente com o nosso modelo e nem com o nosso tipo de governo, né? Então, é porque assim, algumas coisas na missional ali tão boas, mas outras estão muito idealistas, né? Estão muito longe da realidade, já que você está colocando a real e a ideal, né? Então, teria aí algumas sugestões que dariam para mesclar na sua ótica, para sermos assim bem práticos? Só repete a pergunta para eu entender melhor. Haveria algumas coisas para mesclar entre o hospital e a missional, para sermos bem práticos, na sua ótica? Sim. Eu acho que assim, nós temos que olhar isso por lado de quem escreveu isso. Porque cada palavra ali tem um conceito, né? E o conceito está dentro de uma realidade missional. Muitas igrejas convivem assim. Eu não sei se daria para mesclar, não. Não daria para mesclar em termos de ideal. Falar, dá para montar um modelo que junte as duas? Eu diria não. Agora, na prática da igreja local, numa igreja local, você consegue encontrar pessoas que vivenciam sua fé mais numa perspectiva de igreja hospital e outras mais de perspectiva missional? Aí eu diria sim. Aí eu acho que a gente encontra. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor essa questão da visão da cultura como um perigo e oportunidade? Porque me parece aqui que lampejou para mim que, diante do que o senhor explicou, que parece mais uma cristandade remetendo a Constantino do que um cristianismo voltado para Jesus Cristo, né? Porque nisso me parece a tentativa de impor o que eu acho que é bom para o outro. Você poderia só explicar essa situação? Beleza, Romário. Não é esse o conceito. Então, aqui a sensibilidade à cultura aqui tem a ver o seguinte: quais elementos na cultura que eu estou eu posso aproveitar para o evangelho e quais elementos me desafiam. Então, vamos pegar aquela igreja que veio do interior, aquele modelo de igreja que veio do interior, que o membro consegue ir de manhã na escola dominical e à noite no culto. Às vezes, na cidade grande, que ele tem que pegar o ônibus, isso não pode. Então, aqui, eu posso aproveitar, eu tenho que ser sensível a essa cultura e, de repente, colocar essa escola dominical lá antes do culto da noite. Eu posso adaptar. Então, aqui, a sensibilidade à cultura é eu construir um modelo de igreja missional, de vida missional, que seja adaptável àquela realidade. Por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu moro,
não adianta eu querer lá fazer muitas coisas que aqui na cidade grande se faz. Né? Igual eu falei para vocês, muitas vezes nós vamos para fazendas, nós estamos num ambiente rural, em que a forma das pessoas verem, a forma delas interagirem. Por exemplo, dá lá o fim do ano, eu ganho lá a galinha, sabe aquela coisa da pessoa vir lá com a galinha, com o carneiro, com fruta. É o jeito do pessoal ser. E na cidade grande, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar, eu conheço uma igreja que está plantando aqui em São Paulo, eles estão plantando uma igreja. E eles descobriram que eles querem atingir um público que é o público que mexe com arte. Então eles estão fazendo os cultos deles num teatro. Então isso aqui é o conceito de ser sensível à cultura. Então o público que eles querem comunicar o evangelho é um público que gosta de arte. Esse público o teatro é um espaço que esse tipo de pessoa gosta de estar. Então eles prepararam uma maneira, aí a questão da contextualização, de comunicar o evangelho através desse espaço. Então esse é o conceito de ser sensível à cultura, aproveitar ela para construir o nosso projeto missionário. Sim, aqui você está falando de cima aqui. A questão aqui do perigo e oportunidade é a mesma coisa. A cultura ela é um perigo, porque tem elementos da cultura que podem ferir aquilo que nós acreditamos, e ela é uma oportunidade, porque nós podemos aproveitar ela para fazer links com o evangelho. Como eu falei, é uma oportunidade usar o ambiente do teatro, então vamos usá-lo, entendeu? As duas coisas aqui estão ligadas, o sensível à cultura e perigo e oportunidade. Mais alguma pergunta, gente? Não? Eu acho que era isso, então. Amanhã nós vamos continuar e aí nós vamos falar mais de mentoria, do cuidado do pastor, da pastora e do grupo básico, como alinhar a liderança. Paulo?